Quero falar agora sobre o Palmeiras e a chance de o volante Danilo, de 24 anos de idade, revelado na base do Verdão, voltar à academia na metade dessa temporada. Especulação que começou nos últimos dias e dá a entender que poderia ser uma substituição para Richard Rios. Já contei para vocês que o Richard tem sido alvo de especulação, mas até agora nenhuma proposta oficial. Até por isso, falar de Danilo nesse momento me parece extremamente precoce, mas é bom lembrar também que o Danilo não tem conseguido ser um protagonista no Nottingham Forest. Temporada atual de apenas 12 jogos e 498 minutos. Nenhum gol marcado, nenhuma assistência. Só jogou 2 das últimas 5 partidas do Nottingham Forest contra Manchester City e Tottenham. Danilo, quando vai para o Nottingham Forest, deixa excelente impressão, era titular absoluto, até que ele se machuca e nunca mais consegue jogar em alto nível. Atleta vendido pelo Palmeiras ao Forest por 18 milhões de euros em janeiro de 2023. Hoje ele está avaliado em 28 milhões de euros e seu contrato só se encerra em junho de 2029. Se eu fosse torcedor palmeirense, não teria esperanças nessa negociação. Me parece muito mais especulação em busca de cliques do que qualquer outra coisa. Só para completar em relação ao Verdão, destacar a grande fase do time na Libertadores da América na noite dessa quarta, fora de casa, mais uma vitória 2-0 contra o Cerro Porteño. Estevão marcou o primeiro com um golaço de fora da área e o Vitor Roque, que havia perdido um gol incrível. E a partir daí desembestou a perder várias bolas, conseguiu se redimir no finalzinho da partida, numa jogada individual, assegurando a vitória por 2-0 e o segundo gol do Vitor Roque com a camisa alviverde. Com 12 pontos conquistados em 12 possíveis, o Palmeiras mantém 100% de aproveitamento e está classificado para o próximo problema. Bora fechar o vídeo para responder que história é essa de Cristiano Ronaldo no Palmeiras, mas calma. Essa informação não é minha, estou repercutindo uma informação que vem do Telemundo Deportes, página de notícias dos Estados Unidos em língua espanhola e com quase 300 mil seguidores. De acordo com o Telemundo Deportes, Cristiano Ronaldo estaria de saída do Al Nassr, incomodado e irritado com a falta de títulos e a falta de perspectiva de conquistas. Até por isso, Cristiano Ronaldo analisaria 3 situações: jogar no rival Al Hilal, defender o Chelsea ou atuar pelo Palmeiras no Super Mundial de Clubes. Confesso que tomei um baita susto quando me deparei com essa notícia, mas quero voltar no tempo e lembrar de uma mensagem que eu recebi no dia 26 de abril de um conselheiro do Palmeiras muito próximo a Leila Pereira. Segundo esse conselheiro, Cristiano Ronaldo teria sido oferecido ao Verdão, negociação que contaria com a ajuda da Amazon Prime, de uma plataforma de jogadores da base, além de venda de camisas para que o negócio se materializasse. Essa pessoa sugeriu que eu fosse conversar com a Leila Pereira ou com o Paulo Buozzi, que são os grandes responsáveis por qualquer tipo de negociação desse tamanho. Entrei em contato com o Paulo Buozzi, que é o vice-presidente do Palmeiras, o cara mais importante dentro da hierarquia política da Leila, e o Buozzi assegurou que não há nenhuma negociação envolvendo Cristiano Ronaldo e Palmeiras, que o nome está descartado, não há capacidade financeira para um investimento desse tamanho e que nem o Palmeiras vai perder tempo com qualquer situação envolvendo o atleta. Renovação de contrato com o Al Nassr que parecia certa ainda não foi confirmado, o vínculo se encerra agora na metade do ano, mas se não ficar no Al Nassr, é possível que ele encontre um outro clube onde possa ganhar tanto ou até mais do que no futebol saudita. Só para completar, mais um registro: filho do Cristiano Ronaldo será convocado pela primeira vez para a seleção portuguesa sub-15. E a notícia é legal, especialmente porque há um brasileiro por trás dessa história, o Julerson, que é preparador físico, atua como um técnico especial e particular do Cristiano pelo Chelsea. Bora explicar um pouquinho o contexto dessa história, mas antes contar que o Palmeiras não admite conversas, sondagens ou sequer proposta pelo atleta. Tá muito claro que o Ramon Sosa não fica no Nottingham Forest para a próxima temporada. Ele até tem bastante jogo, 23, com 3 gols e uma assistência, mas foram só 519 minutos ao longo da sua primeira temporada de futebol europeu. Foi utilizado muitas vezes, mas sempre entrando nos minutos finais. E o Nottingham Forest procura um outro clube para contratá-lo por empréstimo ou até em definitivo, com a lembrança de que ele havia sido comprado no meio da temporada passada junto ao Talleres da Argentina por 12 milhões de euros. O Palmeiras não admite interesse, mas seria um jogador
com características parecidas à do Estevão, que poderia agregar bastante a partir ou depois do Super Mundial. Só para completar em relação a esse atleta, também tem sido especulado em outros clubes brasileiros como o Flamengo, mas em times europeus. Até aqui, sem confirmação nem do Palmeiras, nem do Flamengo, é sempre importante bater nessa tecla. Para completar o noticiário alviverde, contar que o Palmeiras decidiu baixar de novo sobre Vitor Roque, que colocou fim ao maior jejum de gols em toda a sua carreira. Bem verdade que é uma carreira curta, mas o Vitor Roque não tinha 12, e sim 19 partidas sem marcar gols. Eram 12 jogos sem balança-azetes pelo Palmeiras, só que ele já vinha de uma sequência de outros 7 jogos do Betis, também sem marcar. Ou seja, 19 partidas, o último gol havia sido anotado em 15 de janeiro, na derrota por 5-1 do Betis pro Barcelona. No ano de 2025, os números seguem ruins, mas agora com a perspectiva de o Vitor Roque, a partir desse primeiro gol, deslanchar. Na temporada atual, ou no ano atual, 23 jogos e 2 gols. O maior jejum da carreira do Vitor Roque até esse momento era de 2022, quando recém-contratado pelo Atlético, ele chegou a ficar 16 partidas sem balança-azetes. Temporada de 2022 terminou com 36 jogos, 7 gols e 3 assistências. Na temporada seguinte, a de 2023, ele arrebentou com a camisa do Furacão, tanto que foi comprado pelo Barcelona numa operação de 61 milhões de euros, e essa é a expectativa do torcedor do Palmeiras, de que depois de um longo jejum maior da sua carreira, que ele comece a marcar gols. Antes de balançar azetes na vitória por 1-0 contra o Vasco, em Brasília, com um lindo passe do Estevão, o Vitor Roque chegou a marcar 2 vezes pelo Verdão, mas os 2 gols foram anulados. Só para completar, na entrevista coletiva pós-jogo, feliz pelo resultado e também pela liderança, o Abel Ferreira pediu paciência ao torcedor, lembrando e comparando o caso dos atletas ao do gramado. Ele citou que na academia de futebol, onde o Palmeiras treina, os caras estão trocando o gramado, estão trocando um dos campos, e que há necessidade da retirada da grama, da colocação de areia, do plantio de sementes, de irrigar essas sementes, depois de cortar para que a grama cresça forte. E ele entende que especialmente o casamento está marcado para o dia 2 de junho. Hora de falar sobre o Palmeiras, informação importante. Verdão está no mercado em busca de um goleiro. A novidade vem agora, Léo Jardim, que pertence ao Vasco e tem contrato somente até 31 de dezembro, está nos planos do Palmeiras. E figura nesse momento como a principal prioridade para a posição. Só para vocês entenderem o contexto, hoje o Palmeiras tem 2 goleiros veteranos. O Everton, de 37 anos, e o Lomba, de 38. Ambos, inclusive, fazem aniversário em dezembro. E diante da queda técnica e física da dupla, o Palmeiras entende que é preciso ter um goleiro mais jovem para o próximo ano. Nos últimos dias houve uma consulta ao staff do Gabriel Grando, que pertence ao Grêmio, a coisa nem avançou, tanto que o Grêmio nem sequer foi consultado. Isso porque a identificação da comissão técnica e da diretoria do Palmeiras é de que o Leonardo Jardim, jogador do Vasco, é melhor negócio. Primeiro porque é um goleiro mais pronto, de mais qualidades e virtudes. Depois porque o contrato do Léo Jardim com o Vasco se encerra em dezembro. Ou seja, a partir de julho ele pode assinar um pré-contrato se mudando sem custos para o Verdão a partir de 1º de janeiro de 2026. Só para lembrar que o Vasco já fez 3 propostas diferentes para a renovação de contrato do Léo Jardim e até agora não houve acordo. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, informação super importante. O presidente Augusto Melo ficou ainda mais próximo, não são suficientemente sérias. Quero fechar o vídeo para fazer uma comparação assustadora para santistas, corintianos e são paulinos em relação ao Palmeiras. O Verdão foi o único entre os 4 grandes de São Paulo a fechar com superávit em 2024. E os números são gritantes. Enquanto o Palmeiras teve um superávit de 198 milhões de reais, e por superávit entenda que sobraram quase 200 milhões de reais entre gastos e receitas, no São Paulo, no Corinthians e no Santos existiu prejuízo. São Paulo registrou um déficit de 287 milhões de reais, Corinthians registrou um déficit de 181 milhões de reais, enquanto o Santos ficou no vermelho em 105 milhões de reais. Se você somar os prejuízos dos 3 grandes, chega-se a um incrível número de 574 milhões de reais, mais de meio bilhão de reais no vermelho.
para 3 clubes gigantes que só veem suas dívidas aumentarem. Enquanto isso, o Palmeiras foi capaz de uma arrecadação total de 1 bilhão e 200 milhões de reais e de um superávit de quase 200 milhões graças a vendas de atletas revelados nas categorias de base. Só para completar em relação ao Verdão, repercussão muito negativa da última decisão da presidente Leila Pereira, que decidiu aumentar os preços dos títulos para sócios do clube. Clube social nada a ver com o futebol. Título individual, que custa... Hora de falar sobre o Palmeiras com uma comparação frustrante. Vitor Roque, contratado como o reforço mais caro do futebol brasileiro em todos os tempos, negociação de 155 milhões de reais, já tem 11 partidas pelo Verdão sem qualquer gol. Foram 715 minutos em campo, 8 jogos como titular, 3 na condição de reserva. Além desses 155 milhões investidos juntos ao Barcelona, ainda há o salário na casa dos 2 milhões de reais por mês. A comparação é com o Rian Francisco, centroavante recém-promovido da base no São Paulo. Salário de 45 mil reais mensais. Custo muito próximo do zero, afinal de contas o São Paulo pegou esse menino das categorias de base em Cotia. Pois saibam que o Rian Francisco, na atual temporada, em apenas 7 jogos pelo time profissional, já conta com 2 gols marcados, um contra o Ceará, que garantiu o empate no Castelão, outro contra a Portuguesa, que garantiu a vitória diante da Lusa no Campeonato Paulista. Com uma observação ainda mais importante, o Rian Francisco marcou 2 gols em apenas 173 minutos em campo. Ele tem sido muito mais reserva do que titular, foi titular em apenas 2 oportunidades na atual temporada, jogou outras 5 partidas entrando na reta final dos jogos. Ou seja, Rian Francisco em 7 jogos e 173 minutos marcou 2 gols, o Vitor Roque em 11 partidas e 715 minutos ainda não conseguiu balançar as redes. Importante destacar que o Vitor Roque tem enorme potencial e eu ainda acho que vai dar a volta por cima. Mas precisamos resistir. Sobre o Palmeiras, Abel Ferreira explicou quais as chances de o Verdão se sagrar campeão do Super Mundial de Clubes. Confesso que fiquei surpreso com a resposta. Você, palmeirense, apontaria qual chance? Com a lembrança de que são 32 equipes, sendo 12 do futebol europeu, algumas das principais do mundo estarão nesse Super Mundial de Clubes. Para Abel Ferreira, a chance ao viver gira na casa dos 10%. Isso equivale a dizer, de modo grosseiro, que de cada 10 participações do Palmeiras no Super Mundial, o Palmeiras venceria uma. A frase do Abel foi a seguinte, abre aspas, é verdade que teremos 10% de hipótese de poder ganhar esse Mundial. Pois bem, vamos lutar por esses 10%, começando com o nosso primeiro foco em passar da fase de grupos, só para lembrar que o Palmeiras está no grupo A, ao lado do Porto, do Al-Ahly do Egito e também do Inter Miami de Lionel Messi. O Abel ainda disse, abre aspas, há 2 coisas que nós temos que fazer. A primeira é competir. A segunda é desfrutar de uma oportunidade que, por mérito próprio, nós conquistamos. Use o espaço para comentário para apontar qual o percentual de chance do Palmeiras e dos clubes brasileiros no Super Mundial de Clubes. Combinado? Bora falar agora sobre Dudu, que está afastado de vez dos treinos na Raposa. Você vai lembrar que no sábado surgiu a notícia de que ele estava de fora do jogo contra o Vasco, tudo por conta de uma polêmica envolvendo ele e o técnico Rogério Ceni. Mostrou que tem a fórmula para vencer Abel Ferreira. O Abel tem aproveitamento muito bom no Palmeiras contra técnicos por aqui, exceto contra Rogério Ceni, que com o Bahia venceu o Abel nesse domingo em pleno Allianz Parque por 1-0, 5ª vitória do Rogério Ceni em confrontos contra o Abel. Somente um técnico em toda a história da carreira do Abel Ferreira conseguiu vencê-lo 5 vezes, foi o Sérgio Conceição, que enquanto comandante do Porto teve 5 vitórias em 6 partidas. Confrontos entre Porto e Braga do Abel Ferreira eram de fato favoráveis ao Sérgio Conceição, treinador que hoje comanda o Milan. Já no nosso território nacional, quem mais venceu o Abel foi justamente o Rogério Ceni, com o triunfo desse domingo. São 5 vitórias em 14 jogos. O Abel e o Rogério empataram em outras 3 condições e o Abel Ferreira venceu 6 vezes. É bom lembrar, porém, que em 2 casos as disputas foram para pênaltis, ambas com vitórias de Rogério Ceni, uma pelo São Paulo, outra pelo Flamengo. Rogério que enfrentou o Abel sob o comando do São Paulo, do Flamengo, do Fortaleza e agora do Bahia.
Derrota do Palmeiras em casa para o Bahia, quebrou uma sequência de 9 jogos sem derrota, eram 7 vitórias consecutivas e fez também com que o Luiz Palmeiras Henrique, perdesse a atacante liderança brasileiro do de campeonato. 24 anos, Sobre o Bahia, Rogério atualmente Ceni foi defende o perguntado Zenit São se tem chance de Petersburgo, treinar. da Rússia. Revelado pelo Fluminense, ele teve passagens pelo Real Betis e pelo Botafogo, onde se destacou em 2024 ao conquistar o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores, sendo eleito o melhor jogador de ambas as competições. Mercado de transferências. Wikipédia, a enciclopédia livre. Em janeiro de 2025, Luiz Henrique foi transferido para o Zenit por aproximadamente 35 milhões de euros, assinando o contrato até dezembro de 2028. Sua chegada ao clube russo foi marcada por um impacto imediato, com gols e assistências nas primeiras partidas. Além disso, ele conquistou seu primeiro título pelo Zenit na Vinline RPL Winter Cup, torneio amistoso de pré-temporada. ASCOM. No cenário atual, não há informações sobre negociações entre Luiz Henrique e o Palmeiras. Considerando seu contrato vigente com o Zenit até 2028 e o investimento realizado pelo clube russo, uma transferência para o futebol brasileiro no curto prazo parece improvável. No entanto, sua versatilidade e desempenho recente o tornam um jogador a ser observado para futuras oportunidades.